8h30 de hoje, dia 1º de setembro de 2022. É o primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano, não. Primeiro dia do mês. Primeiro dia do mês. E sempre tem muitas superstições. Eu vou receber aqui um querido amigo que vai dar esse primeiro de papo com a Lê, uma entrevista aqui, mais uma conversa do que uma entrevista, que lança muitos livros. Um deles aqui é esse daqui, ó. Guia para quem não tem guia. É o meu amigo Ricardo Ida. Ele é astrólogo, então você que gosta de signos, você que gosta de muito essa parte da astrologia, fique aqui, você vai ter muitas coisas. O nome dele é Ricardo Toshio Bueno Ida. Ele está escrevendo esse livro aqui, ele já escreveu aqui o Guia para quem tem guia. E ele tá lançando um novo livro, que até a Vibe Mundial tá sorteando no livro do mês, que é a Lara Way. Tudo ele vai contar aqui e ele já vai entrar aqui, o Ricardo Ida oficial, para contar tudo sobre a carreira dele, astrologia, a Umbanda, como que começou a vida espiritual dele. Quando ele entrar aí, ele vai falar muito. Hoje, dia 1º de setembro, vai começar o novo mês, então vamos ter muitas alegrias a partir desse mês, vamos fazer as coisas que a gente quer e deixa a tristeza pra lá e vem com alegria que vai dar tudo certo esse mês de setembro. O que o teu signo diz pra esse setembro? Ricardo, pode pedir autorização para entrar aí que eu estou te esperando para falar sobre Umbanda, astrologia. Deixa eu ver. Você quer ver, ó? Olha só. Ele é um realizador incansável, é um jornalista, empresário e astrólogo. Ele já vai entrar aqui. Eu não sei se eu tenho que fazer o pedido. Ele entra oficial aqui. Vamos ver. Tá convidado. Vamos ver se ele vai entrar. Ricardo Ida. Olá, Boa olá, noite. Ale. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, eu estava aqui elogiando o seu trabalho, que você é um escritor renomado. Porque você está, esse daqui, ó, Guia para quem não tem guia. E tem mais um livro, o Laroe, como que é? Laroe? Como que é? Laroye, Laroye. Laroe. Tudo sobre Umbanda, desmistificando a Umbanda, esse é o Guia para quem não tem guia. Quantos livros você já escreveu já? Bom, são dois impressos, mas tem mais dois que vão ser publicados ainda no ano que vem. Em breve, em breve. Em Então, breve, mas não tem nada a ver aí com esses livros que falam mais sobre Umbanda. Um deles é uma tese, vai ser uma tese falando sobre questão dos rituais, todos os tipos de rituais na internet, como é que isso acontece desde a época da pandemia, e o outro é uma ah, ficção, que legal. uma ficção contando um pouquinho aí como é que uma astróloga acabou descobrindo a paixão da vida dela através aí desse universo da astrologia. É uma ficção, um romancezinho, mas bem divertidinho. Que legal. E como que a gente encontra esse o guia para quem tem guia e o outro? Eles estão Laura nas Way. livrarias, né? Está na Livraria Cultura, na Martins Fontes, também está na Amazon. Eu acho que a Amazon é sempre o jeito mais fácil. Eu particularmente, virei fanzaço da Amazon. Tudo faz. Ó, você que aí vai ser o futuro Silvio Santos, futuro Celso Portiolli, tem que cobrar aí essa propaganda que está fazendo da Amazon. Mas hoje você vê, tem uma biblioteca bem extensa, tudo eu vejo na Amazon. Hello, teacher Sônia Nóbrega. Você conhece a Sônia Nóbrega ou não? Lógico, lógico. É teacher, não é? A teacher Sônia Nóbrega, a da Vibe Aliás, Mundial. hoje eu vi o programa dela, sempre incrível. Na parte da tarde, estava indo para uma reunião, ouvi Teacher Sônia Nóbrega. E, Ricardo, eu preciso agradecer pela colher de chá que você está dando aqui. Você é o primeiro dessa série que eu vou lançar aqui de papo com a Lê. Espero que seja números e obrigado mais uma vez. Lógico, imagina, sempre um prazer. Eu falei, tem que guardar isso. Eu falei, uma pessoa vai ficar famosa, vai ter programa na TV, aí eu vou falar, olha, eu fui entrevistado. Eu estava lendo aqui a sua biografia. Você tem que comprar esse livro, mas eu vou dar um colher de chá para vocês aqui que estão vendo.
que as suas primeiras manifestações mediúnicas aconteceram quando criança. Como que foi? Eu tinha 3, 4 anos. Não, 3 anos, na verdade. Aí a primeira manifestação foi quando a minha tia-avó estava hospitalizada e a minha mãe estava ao almoço de domingo. A minha mãe chegou e falou assim para minha avó: olha, a gente precisa visitar aí a tia, né, que estava hospitalizada. Aí eu levantei da mesa, tinha 3 anos, eu desenhei o caixão com uma cruz e cheguei para minha mãe, entreguei para minha mãe. E aí ela levou um susto. Quando chegaram, a minha tia já tinha falecido, né? Isso foi a primeira manifestação. A segunda foi quando também a minha bisavó, mãe da minha avó, faleceu na noite em que e isso ela não estava hospitalizada nada. Eu comecei a procurar por ela. Eu fiquei em estado febril e comecei a falar: Vó Maria, Vó Maria, Vó Maria, Vó Maria. Aí a terceira foi quando eu me pintava, peguei todo o estojo de maquiagem da minha mãe e fiz os olhos, aqueles olhos egípcios, pintei todo o rosto, devia ter uns 4 anos. E aí falava né, e a minha mãe começou a ficar assustada. Enfim, foram uma série de coisas até que ela me levou até a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aí eles fizeram lá, aplicaram umas coisas, deu tudo certo. Aí aos 10 anos, teve tinha uma professora chamada Helena, que era professora Helena, professora Heleninha, e aí ela começou ela perguntava coisas e eu começava a responder, sabe? Mas sem saber. E assim foi. Depois, aos 11 anos, meus pais eram kardecistas e comecei a participar, então, de sessões mediúnicas, sempre com vidência, incorporação. Então, estou agora 46 anos, efetivamente, ininterruptos, são 35 anos aí dentro da mediunidade. Mas deixa eu te perguntar, como assim a professora Helena te perguntava as coisas e você sabia? Não entendi. Ela começou a perguntar sobre história, ela ia falar alguma coisa sobre Mendes Sá, os governadores gerais. E você nunca tinha estudado? Não tinha. E aí não só, e aí ela começou a fazer perguntas e ela achou aquilo curioso e continuou fazendo perguntas e vinham as respostas, assim, e foi muito espontâneo e nem eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Que é o mesmo processo hoje, dentro das incorporações que eu faço, né? Quando eu tenho aí, transmito os espíritos, que eu não sou médium inconsciente, não é aquele médium que apaga, né? Que assim, cadê eu? Cadê acordei? Meu Deus, estou de volta, que onde estava? Não. Eu sei exatamente o que está acontecendo, mas eu não sei o que vai ser dito. Então, tem vários processos mediúnicos, né? E eu sei que algumas pessoas eles recebem as mensagens e transmitem, então o espírito passa pela cabeça. No meu caso, não. No meu caso, as entidades, inclusive, mudam a voz, mudam os trejeitos, falam com maneiras muito diferentes. O Pai Antônio fala de um jeito, o Caboclo Panauê fala de outro. Mas assim, eu sei o que eles vão falar na hora que eles estão falando. Então, eu estou sabendo, junto com a pessoa que está ouvindo, aquilo que está acontecendo, mas eu não apago. Então, aconteceu a mesma coisa quando, em 1986, você nem era ia demorar muito para você nascer, estava na aula, quando ela começou a fazer perguntas e as respostas saíam sem que eu pudesse ter nenhum tipo de controle, né? E como que seus pais, então, já eram da espiritualidade? Eles não se assustaram com isso? A minha mãe, na verdade, o sonho dela era ser freira, né? Inicialmente, quando ela era bem jovem, ela é super católica, muito católica mesmo. Meu avô era da Seixinoye, era prediletor da Seixinoye, mas aí a minha mãe teve com seus 25, 27 anos, um pouquinho antes de casar com meu pai, ela teve uma crise existencial aí em relação às religiões, e aí ela começou a frequentar a Federação Espírita, desenvolver medicinalmente. Então, eu nasci numa casa que tinha já tinha esse entendimento, então para mim não fui considerado louco, nada disso, como acontece infelizmente com muitas pessoas, então eles souberam
lidar bem com essas experiências, né? Que bom, porque, como você falou, né? Muitas famílias, até evangélicas ou católicas, a pessoa ela incorpora, ela transmite ou ela vê, não sei o quê, e taxam ela como louco, ficou assustado. Ainda bem que você caiu numa família certa, né? Que teve esse dom mediúnico e você pôde se expressar. Não, eles foram ótimos. O caso, por exemplo, nasceu numa família que ele via as coisas e as pessoas achavam que era invenção de criança, né? E não é o que acontece com muita gente. Eles achavam questão de invenção, tal. Eles não, eles souberam lidar bem, souberam me educar muito bem para isso. E depois, os kardecistas, quando fui para a Umbanda, tal, eles souberam também respeitar e sempre apoiaram, até porque cada vez mais as manifestações começaram a ficar muito intensas, né? Principalmente na adolescência. As pessoas elas precisam entender que a adolescência, além do processo hormonal, é um momento em que a mediunidade acaba se manifestando de forma mais ostensiva nas pessoas, né? Então, além dessa questão aí hormonal que mexe muito com o temperamento, comportamento das pessoas, a mediunidade fica mais incentiva, quer dizer, cria ainda mais certos transtornos e certas instabilidades emocionais. Tanto que aí tem estudos, e aí não tem nada a ver de espiritualidade, mas são estudos até de psiquiatria, não à toa que grande parte dos casos de possessão que a igreja própria reconhece, geralmente Possessão são... e Hã? espíritos demoníacos. Possessão. São espíritos que acabam sendo demoníacos, são espíritos extremamente ignorantes. A maior parte desses casos acontecem com meninas na puberdade, na adolescência. Então, isso aí não tem nada de espiritual, assim, são dados de psiquiatras, né? Eles identificam que os casos, a maior parte, aí você vê Emily Rose, sei lá, esses casos mais famosos, mas os outros casos que são catalogados acontece muito durante a adolescência. Então, eu sempre falo para as pessoas, para os amigos, parentes, enfim, com filhos na adolescência, para prestar atenção, porque além da questão hormonal, tem sim um aspecto aí de mediunidade que pode complicar ainda mais a estabilidade emocional das pessoas. E eu não sabia que todo mundo é médium. Eu não sabia disso. Eu Todo não mundo é médio em sabia maior que ou todo menor mundo grau. é. E tem que ir trabalhando para ter a mediunidade. Vai educando, né? Eu não acredito nessa questão do desenvolvimento da mediunidade. Eu acredito muito na educação da mediunidade. Muita gente é muito despirocada, e aí eu não estou culpando espírito nenhum, mas porque elas não têm nenhum controle sobre todas as energias que chegam nelas. Você vê, tem gente que fala assim, nossa, eu estava tão bem, entrei no metrô, fiquei no mau humor, ou eu estava tão bem, de repente eu fiquei triste do nada. Tudo isso é mediunidade, né? E aí as pessoas acham que não, acho que mediunidade é você receber espírito, é você psicografar, pintar quadro, qualquer coisa desse gênero. Não, a mediunidade é a capacidade que você tem de entrar em contato com energias diferentes de outras pessoas, inclusive, e não necessariamente só de morto, você pode ser de vivo, e aí e ter que lidar com isso. Então você tem um amigo que de repente você encontra com ele, você cai para baixo, ou gente que te faz, sempre que ela chega, você não sabe por que você tem vontade de socar, você muda, fica irritada, ou pessoas que de repente você não sabe por que você sente uma coisa muito bacana. Isso muito é mediunidade. E as pessoas o problema é que as pessoas acham que mediunidade é uma coisa religiosa, quando não é, né? Aí E nem qualquer deveria um ser. pode. E você começou na escola de Kardec, né? Espiritualista, e foi para Umbanda. Como que foi isso, eu diria mudança ou diria mais um aprendizado? Não, foi uma mudança. Eu tenho uma tia que é mãe de santo, né? Que é divertidíssimo, porque é uma japonesa que está com 76 anos, que manda um beijo para ela, peço a bênção, a tia Rosa, tia Taeko, foi uma das grandes mães de santo de Jundiaí. Ela, desde Beijo, criança, tia. uma japonesa, filha do Ogum. Então, assim, e ela também, ela tinha manifestações, meu avô nem sabia, ela caía lá no meio da rua, ficava inconsciente e tal. E aí ela acabou indo para Umbanda. Desde criança, ela olhava para mim e falava: esse menino vai rodar, esse menino vai ser do batuque. E os meus pais kardecistas não falavam nada, mas tipo, a gente. Porque o kardecismo tem muito disso, né? O kardecismo acha que na Umbanda, o povo atrasado, aquelas coisas tudo.
E eu também achava, eu tinha um verdadeiro ojeriza desse negócio de Umbanda, como tinha da astrologia também. Aí, no, olha, e aí paguei a língua. Mas aí, lá para os anos 2000, eu tava, começou a aparecer no centro espírita, kardecista, uns pretos velhos e caboclos. Kardecista, e aí falava, como é que pode isso aí? Aí me lembro até hoje, era um médium, era um dirigente do Dr. Santana, falou: olha, tem que procurar uma casa de Umbanda para você, para essas entidades poderem dar passagem, porque a gente não trabalha com essa linha, isso dentro do kardecismo. Hoje é mais tranquilo, mas há 25 anos atrás era complicado. E foi um momento também que eu fui parar hoje numa casa que é uma das grandes referências da Umbanda no Brasil, que era o Templo Guaraci, onde eu fui muito bem acolhido, trabalhei muito tempo, recebi assentamento e tal, até que chegou um momento que aí a gente precisou sair por livre e espontânea vontade para acudir uma outra casa, né, que tinha chamado a gente para um trabalho. Mas, assim, o fato é, eu estava no kardecismo, começou a aparecer uma série de espíritos de Umbanda no trabalho kardecista, o dirigente convidou-me a procurar uma outra casa de Umbanda. E aí foi lá que eu tive todo um aprendizado, até poder me reencontrar com a minha tia, que depois foi quem me preparou para ser pai de santo e para ter uma casa espiritual. Você tem uma casa espiritual. Eu E qual é o nome dirijo da casa? Centro Espiritualista Luz e Vida. É um trabalho aí voluntário, gratuito para as pessoas lá numa chácara perto entre Itapecerica e Embu das Artes. Então você pode procurar essa casa. Pode, aos É, domingos a gente está aberto, recebe todo mundo, reiki gratuito, tudo tranquilo aí. legal. E agora, você escreveu esse guia para quem não tem guia. Quem quer comprar, vai, pesquisa Ricardo Ida, que você vai ver esse livro, Guia para quem não tem guia, e todos o outro que ele fez, que ele vai escrever mais 2 livros que já estão escritos, quase. Porque a Umbanda tem um monte de preconceito no Brasil, ainda. Ainda as pessoas têm preconceito com Umbanda. Por que isso, Ida? Primeiro porque é uma religião que a gente fala que assim existe o racismo estrutural, né? Então é claro que você não vai, que você tudo que veio da África a gente acaba até hoje, mas não é só uma religião. Quando você pensa em música, quando você pensa em literatura, eu sou pesquisador da PUC, né? A gente faz, eu sou pós-graduado lá na PUC. Mesmo a literatura, sempre a gente olha com um olhar meio torto tudo que é produção que veio da África. E quando você tem lá uma religião que cultua elementos indígenas e cultua elementos africanos, já encontra uma certa resistência em grande parte da população. Mas é claro também que tem muita gente. Boa noite, Alexandre Carvalho, que é super querido, está sempre na rádio lá. Boa noite. O Paulo Ratinho também, meu incrível Mundo Azul, tudo na rádio. Aí tem tem um outro aspecto que é o seguinte, que tem muito picareta, né? Tem muito pilantra, tem muito sem vergonha, como tem todas as religiões. Então você tem pastor sem vergonha, você tem pai de santo sem vergonha. Então tem muita gente que é pilantra e que usa da Umbanda, porque diferentemente da Igreja Católica, você para ser padre, você tem que entrar no seminário, você tem que fazer tem que estudar, etc. Não, e nas igrejas protestantes tradicionais também, hoje, tanto nas igrejas neopentecostais quanto na Umbanda, cada um resolve, eu vou abrir um terreiro. E aí sai um monte de gente despreparada que acaba sujando o nome da religião, né? Seja na Umbanda, seja entre os evangélicos, porque tem pilantra. Então são esses dois aspectos. Você tem um monte de gente que se intitula umbandista, que se intitula pai de santo. Não tem formação, porque a Umbanda, a primeira coisa, ela é gratuita. Esse é um ponto importante. Então, se a pessoa começa a cobrar, já pode desconfiar que tem coisa errada. Umbanda não faz amarração, Umbanda não faz nada de mal. Então, mas tem gente que se intitula e faz isso, como tem os pastores sem vergonha, como tem, que é minoria, mas tem, né? A Em maior todo parte lugar, são né? todos os lugares. E tem essa questão do racismo estrutural, né? Que infelizmente afeta a Umbanda, né? Que eu lendo seu livro, eu fiquei conhecendo muita coisa que a gente não conhece. Sobre Umbanda, orixás, tira esse preconceito. O seu livro serviu para tirar, não meu preconceito, porque eu não tenho, mas vai servir para tirar o preconceito de várias pessoas
de acordo com a Umbanda, porque fala uma religião muito interessante, a Umbanda, muito legal, que você pode. Então, você quer saber sobre a Umbanda? Ó, guia para quem não tem. E a astrologia? Como que apareceu na tua vida isso? Bom, a astrologia foi o seguinte, toda a minha carreira foi pautada na área de marketing, né? Eu trabalhei na Air France, na área de marketing e vendas da companhia aérea, depois eu fui ser gerente de marketing na maior rede hoteleira do país, que é o Grupo Accor. É, só um pouquinho. Aonde que compra esse livro mesmo? A Lourdes está perguntando. É na Amazon, né? Tem vários. Eu sei que a Livraria Cultura tem, na Estante Virtual tem, na Amazon tem, e eles entregam bonitinho. Então, pesquisa na internet que você acha. Ricardo Ida, guia para quem não tem guia, e tem o Lara Uê, não é? Laroyer, Exus e Aí, Pombagiras, que a gente também vai desmonta um monte de preconceito e mostra o que é essa força que traz muita energia, muita liberdade para as pessoas. Mas a astrologia, então, eu trabalhei muito tempo depois para o governo francês, então e uma das minhas funções na vida era levar as pessoas para Paris e para a França, jornalistas, né, todo o tempo. Então eu fazia 4, 5 viagens por ano levando jornalistas para a França. Uma dessas viagens, eu para fazer conheci. o que lá? Para conhecer. Para conhecer. Porque a gente fazia a promoção da França. Então, assim, sabe essas matérias que você vê, esses influenciadores? Muitas vezes a gente organizava viagens de grupo, e principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, e levava uma série de jornalistas lá para fazer. Então, a Glória Maria, quando fazia os programas lá do Globo Repórter. Então, todas as matérias que o pessoal via nas revistas de turismo eram a gente que convidava os jornalistas para ir para a França. E eu acompanhava esses jornalistas. E um desses jornalistas que eu conheci foi o Luiz Pellegrini. O cara era incrível, porque ele, na década de 80, ele era da Manchete, da revista Manchete, que você nem deve saber porque era, deixa eu desistir, né? Mas a revista Manchete era tipo a Veja de hoje. Não, sei. É do Adolfo Bloco. Do Do Bloch, Adolfo Bloco. É. E ele então, ele foi um dos maiores jornalistas, o Luiz Pellegrini, ele foi lá ele foi uma vez entrevistar o Dalai Lama, lá no Nepal, na década Legal. de 80. E aí, nessa viagem que ele foi para o Nepal entrevistar o Dalai Lama, o cara pegou tifo e quase morreu, né? E assim, hoje é fácil pegar um avião, vai do Nepal lá para a Europa, tranquilo, tal, mas na década de 80, 82, 83, quer dizer, 40 anos atrás, era muito difícil. E ele pegou tifo e ele não tinha nenhum médico, a história toda, não tinha nenhum médico que pudesse curá-lo. Aí ele foi curado pela medicina na época tibetana. Aí ele ficou apavorado, tal, voltou, acho que ele estava morando em Paris na época, voltou para ele era correspondente, voltou para Paris e ficou muito encasquetado como é que ele foi curado de tifo pela medicina tibetana. Aí ele volta no ano seguinte para estudar medicina tibetana e ele descobre que nas faculdades do Tibete a astrologia era matéria de faculdade de medicina. Caramba! E eles Nunca imaginava isso. Pois Nunca é. imaginava. E aí ele voltou a entrevista do Dalai Lama tal, e descobriu que realmente a medicina tibetana usa muito a astrologia para entender, que eu fui descobrir isso depois, que realmente faz sentido. Trânsitos astrológicos podem provocar doenças na gente em algum momento. Só que o que aconteceu? Aí ele me contou isso, a gente estava na Borgonha, porque na Borgonha é a região dos vinhos, mas é muito cheio de igrejas. E todos os lugares das igrejas tinham as coisas o zodíaco. Hoje a igreja condena a astrologia, mas a igreja católica, na década de 200, 300, 400 anos atrás, tinha, inclusive, papas que eram astrólogos. Então, ele foi mostrando aquelas igrejas de 1200, 1300, cheias de coisas astrológicas, e eu tirei sarro da astrologia, porque eu tirava... E aí ele me contou, porque eu achava ridículo a astrologia. Então, nas igrejas, antigamente, tinham as imagens, os vitrais, tinham os horóscopos, os signos. Tem o zodíaco, tem todos os signos, tem em vários lugares. Mas se você for no Mosteiro de São Bento, você vai ver aqui em São Paulo também. Aí, não reparei. Fui e não reparei. Vou reparar. você vai ver. Então eles tinham essa coisa do zodíaco. E eu comecei a tirar sarro do tal dele.
E eu levei a maior carraspana na minha vida, porque é o senhor que já está com seus 80 anos, e ele, todo, por exemplo, na Vibe Mundial, ele é super respeitado, porque ele era o editor da revista Planeta, foi ele que apresentou o Gasparetto para o mundo, enfim. E aí ele falou assim, Ricardo, você nunca pode ridicularizar nada sem você realmente estudar. Eu tive que levar essa porrada do Luiz Pellegrini. A invertida. Aí ele me sugeriu, fazer, vai estudar depois para a gente conversar sobre o assunto. Bom, no resumo da ópera, eu fui estudar lá na Gaia e aí eu fiquei apaixonado, porque a hora que eu comecei a entender que a astrologia não tem nada a ver com essas bobagens que o povo fala de signo, né? Eu falo que sempre a astrologia não é signologia e que a astrologia teve 1.500 anos sem signo, aí a coisa muda de figura. E aí, uma das coisas que eu achei mais interessante, que é quando você começa a estudar astrologia, você vê a astrologia, que as eras, as eras históricas, você estava em determinadas eras, né, de signos. Então, você veja só, todo mundo fala que Gêmeos é o signo da comunicação, né? E o planeta estava na era de Gêmeos quando surgiu a escrita. O planeta estava na era de Touro quando surgiu a moeda. O planeta estava na era de Câncer quando historicamente surgiu os núcleos familiares. E aí você vê, o planeta esteve na era de Peixes, né, que é a era que a gente está ainda vivendo, e quando você começa a era da religião e do grande desenvolvimento da música, que são elementos muito piscianos. E que a gente está caminhando para uma era de Aquário, que é uma era de tecnologia. Então você vê como é que história. Aí quando você começa a fazer essas histórias, você estuda seu mapa, você fala, caramba, que um monte de coisas históricas do passado estão lá no mapa, aí você fala, putz. Eu até conversei com o Alex do Pão na Chapa esses dias, que estava lá na rádio, e eu falei, astrologia é repetição de padrão, é isso que as pessoas precisam entender, né? E quanto que dura uma era? Quanto que dura? 2.000 anos, 2.200 anos. 2.000 anos. Então a gente está entrando nessa era de Aquário agora, é A isso? gente está saindo da era de peixes e transição, porque não tem um limite, né? Não é passaporte que nem a fronteira do Ah, tá. Brasil com o Paraguai. Então você tá numa época de transição. É por isso que, inclusive, a gente vive uma grande crise agora, que é o quê? A era de peixes é uma era muito de religião. A era de aquário, não é uma era de religião, é uma era de filosofia. E o que a gente está vendo? A gente está vendo esses movimentos fundamentalistas, né, de todas as religiões, então os fundamentalistas do muçulmano, do cristão, do pessoal. Por quê? Porque quando as pessoas já começam cada vez mais a questionar a religião e assumir que elas têm fé, que elas têm espiritualidade, mas que elas não querem estar sob um domínio religioso, que é muito da era de peixes. E aí e a tecnologia começa a assumir. E você veja que é engraçado, porque todo mundo fica falando, porque os grandes músicos não existem mais, realmente, porque música é uma grande questão grande da área de peixes. Né? Então, essa é uma outra transição. Então, essa época de crise que a gente vê, essa transição de valores, mas que a astrologia explica muito bem, né? Então agora que a gente vai entrar nesse metaverso mesmo, com a era de Aquário, com muita tecnologia vem aí. Então, muita coisa tecnológica. Muita, cada vez mais. E a filosofia vai se sobrepor à religião. Né? Você vê, eu estudo bastante sobre religião, sou pesquisador da PUC em religião, e sou religioso, mas assim, eu entendo cada vez mais que a filosofia, a espiritualidade independente, essa coisa mais livre, vai estar muito mais forte do que aquela religião tradicional. As pessoas é o último suspiro dessa religião muito Presa, fundamentalista. presa, né? É. Você falou que antigamente os astrólogos lá de sei lá quantos anos não tinham signos. Como assim? Não entendi esse daí. Astrologia, na verdade, é movimento de planetas, né? Então a gente estuda o que é o fundamento da astrologia, né? Você olha assim, você fala, putz, lua cheia. Lua cheia, todo mundo fica mais agressivo, né? Era uma coisa. Por que fica mais agressivo? Até porque era uma natureza humana. Os bichos, na lua cheia que os bichos saíam para caçar, né? Porque você imagina, não tinha luz, então a época que que as pessoas, até hoje, você quer fazer evento, você tem que fazer evento em lua cheia, você não pode fazer evento em lua nova e lua minguante, porque vai flopar o evento. Porque do ponto de vista animal, as comunidades, todo mundo se reunia em época de lua cheia. Então, você tinha lá
a astrologia observava isso. A astrologia observava que as marés ficavam mais altas na astrologia, na lua cheia. Então, elas observavam que sempre que o planeta vermelhinho, lá, aquele planeta vermelhinho estava numa determinada posição do céu, era treta, confusão, bomba, porrada. Por isso que deram o nome, inclusive, do planeta de Marte, deus da guerra. Então, eles começaram a observar, basicamente, a astrologia era observar que os planetas passavam, né? Você só observa, até durante muito tempo, só tinha o planeta até Saturno, porque era o último planeta observável ao olho nu. Então, a astrologia não queria saber de mapa astral, porque não era todo mundo que tinha horário para nascer, nada, só os grandes reis. Mas as pessoas observavam que tinha época certa para plantar, época certa para colher, época certa para fazer filho, época certa para... Então, eles sabiam disso observando o céu. Então, eles não estavam muito preocupados se fulano era de Gêmeos, de Câncer, porque nem tinha isso. Né? Mas eles observavam o céu para saber qual era a hora certa de fazer determinadas coisas. Então, eles sabiam, por exemplo, que nem os reis magos, que são considerados os primeiros astrólogos. Eles entenderam que, olhando o céu, e aí se fala de uma conjunção do planeta Júpiter com o planeta Vênus, uma situação muito específica espiritual, quer dizer, um grande líder espiritual estava nascendo, né? Então aí não foi que a estrela de Belém, que o pessoal fala que a estrela de Belém veio e eles foram acompanhando a estrela. Todo astrônomo sabe que isso não é possível, mas eles sabiam que naquele momento, naquela época, na Palestina, estava acontecendo um fenômeno importante espiritual para o mundo. Então era isso, era analisar como é que as coisas, como é que os planetas estavam criando situações na vida das pessoas. Então, eles observavam que tinha períodos que as nações entravam em guerra e como é que estava o céu. Então, eles já sabiam que quando o céu ficasse daquele jeito, era melhor, sabe, os reis ficarem na deles e não sair aí arrumando rolo, porque era guerra na certa, né? É uma ciência, né? Que é pouco difundido isso, porque as pessoas só. Beijo, Marina! Só se preocupa com signo para lá. Mas não, as pessoas têm que ver o movimento dos céus, que você passa isso no seu programa todo dia de rádio. Vibe Mundial, 9 horas, hein? Segunda a sexta, 9 horas. Se você perder, você vê pela internet lá o Ricardo Ida. Se inscrevam também no canal dele. E você fala do céu. Basicamente isso. É mais importante do que ficar falando. Ou você faz, ou eu até posso fazer o horóscopo da semana e faço tal. Mas assim, mais importante do que você saber o horóscopo é saber como é que está o céu naquele dia. Então eu falo, olha, esse final de semana, por exemplo, quer ver? Esse final de semana. Ó, preste atenção, hein? Final de semana, vai bombar. Tô sabendo aqui. No final de semana, à tarde, sábado à tarde, pode dar encrenca em relacionamento afetivo. Então você não vai brigar com o mozão, com o crush. Entendeu? Se o crush quiser assistir Elvis Presley, se quiser assistir, sei o quê, alguém vai ter que fazer concessão para não dar confusão. O domingo, por exemplo, vai estar excelente no primeiro momento para você organizar a semana, pela manhã até as 8h30 da manhã, quem quer acordar cedo. Mas, por outro lado, a possibilidade de você tomar decisões erradas e se confundir e se perder no meio é grande entre 11 horas e 50 minutos da manhã até as 15h13. Então, isso é importante, saber os momentos ideais do céu para você tomar uma decisão, para você conversar, para você evitar, né? E sábado à noite, que a Marina está perguntando, você sabe de sábado à noite? Sábado à noite, Marina, vou pensar aqui. Seguinte, sábado à noite tá favorável. Tá favorável, embora, vou dizer o seguinte. Favorável para quê? Tá favorável para consolidar relações, para oficializar relações. Chamar o crush e falar assim, aí... como é que é a nossa situation, né? A gente vai ficar aí só no... Né? Que bom. Teve uma pergunta aqui também, que antes de fazer isso, eu não sabia que os reis magos foram os primeiros astrólogos. Não sabia disso. Eles são considerados, tanto que o dia 6 de janeiro é o dia do astrólogo. Que é o dia... Eu não sabia disso. É o dia dos reis magos e dia do astrólogo. Então, eles que foram os primeiros que já viam isso e começaram a difundir a astrologia. Era antes, já vinha antes, mas eles ficaram famosos.
eles eram famosos porque eles tinham aí um aspecto importante. Eles simplesmente previram o nascimento de Jesus, né? Por isso, porque eles sabem. Como você falou, né? Os astecas, os maias, todos eles sabiam o posicionamento do sol, que hora que era a colheita melhor, que plantio, tudo tinha. A Celina tá perguntando, Ricardo, fala um pouquinho sobre o nó do norte em Virgem. Bom, o Nó do Norte, ele aponta muito algumas questões kármicas na sua vida, né? Então, o Nó do Norte em Virgem, precisa saber exatamente também que casa que ele está, mas o Nó do Norte em Virgem, você vem aí com uma missão muito forte. Primeiro, uma necessidade de saber se organizar, mas também com uma missão importante, talvez na área de cura, qualquer que seja a cura, né? Em algum momento. Não necessariamente médico, enfermeiro, mas pode ser um psicólogo, um psiquiatra, terapeuta, ou pode ser, às vezes, até se cura reikiana, etc. Mas vem sim com um aspecto importante nessa área de cura na vida, uma certa necessidade intrínseca de querer curar, mas e é importante que a questão da organização, da rotina do trabalho faça parte da tua vida. Né? Ele vem aí com uma situação muito porque aí se o nó do norte está em Virgem, o nó do sul está em Peixes. Então, às vezes, é aprender nessa vida a ter mais pé no chão, a ter mais discernimento, a saber se organizar mais, saber como curar, como ajudar, mas principalmente como você lidar com toda essa energia de compaixão, com toda uma energia de sonho e saber organizar isso de uma maneira muito concreta. As pessoas falam muito sobre ascendente, o signo solar, Deixa eu falar uma lua. coisa, Jorge. Boa noite, Jorge. Jorge é super querido também. Jorge, esse cara aqui, o Alê, ele é o futuro Silvio Santos, o futuro Celso Portiolli, o futuro Jô Soares da TV, viu? Ele tem uma trajetória. O Silvio Santos, aí eu preciso contar, agora eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer entrevista. O Silvio Santos, várias vezes, tirou várias fotos com ele, com o nosso querido Alexandre Daniel. Ó, depois eu pago pro Ricardo Ida R$ 50 que eu estou devendo. Como que os astrólogos veem o céu, o movimento dos planetas? Como que eles preveem isso? Assim, eu consigo saber como que o céu vai estar em janeiro de 2024? Claro, tudo isso. Como que eu Aí é que tá. As pessoas acham que astrologia e astronomia brigam. Não, todo astrólogo profissional, por exemplo, nós temos muita aula de astronomia. Eu tenho muito livro de astronomia aqui, porque você tem que fazer cálculo. Se você perguntar para mim como é que está o céu em 3100, eu já te digo. Se você perguntar como é que vai estar no dia 28 de novembro de 4100, eu consigo te dizer, quer dizer, a menos que tenha uma hecatombe, qualquer coisa. Mas por quê? Porque a gente faz cálculo, né? A gente faz cálculo astronômico. Então, você sabe a velocidade dos planetas em torno do Sol, você sabe que nenhum deles faz, né? Todos eles são movimentos elípticos. Então, quando eu faço uma previsão, você fala assim, como é que é a previsão? Eu já olho como é que cada um dos planetas que a gente que tem uma certa simbologia, que a gente consegue entender o que eles fazem no céu. A gente olha como é que vai estar o Sol, como é que vai estar a Lua. Eu sei que o Sol é uma estrela, a Lua, mas a gente chama tudo isso de astro, planeta na astrologia. A Lua é um satélite. A gente vai vendo como cada um deles, em que posição que eles vão estar e que ângulos que eles fazem entre si a partir do planeta Terra. Esse é o ponto importante. A astrologia só vale no planeta Terra, por conta dessa estatística. Por quê? Porque do planeta Terra eu vou vendo toda vez que o Sol está nessa posição, toda vez que o Mercúrio está nessa posição, toda vez tende a acontecer alguma coisa. E eu vejo como é que esses planetas estão fazendo, que tipo de ângulos entre si. A astrologia é nada mais, nada menos que, durante milhares de anos, homens e mulheres ficaram escrevendo lá, nossa, tá aqui, vamos ver como é que vai acontecer. Nossa, tá aqui de novo e aconteceu isso de novo. Que nem eu falo. Em 82, Saturno e Plutão fizeram uma conjunção. Foi o surgimento do vírus HIV. Essa mesma conjunção se repetiu em 2020.
com o vírus, do Covid. E essa mesma conjunção se deu em 1918, quando tivemos lá tem aspectos do mapa da A gripe guerra, espanhola. a gripe espanhola. Então, você tem, não necessariamente sempre vai acontecer, mas certamente toda vez que acontece tem essa explicação solar. Por exemplo, muita gente, todos os astrólogos, inclusive a Marici Voga, diziam: 2018 não tem eleição de esquerda. 2018 quem vai ganhar vai ser a direita, na direita, e vai ser muito possivelmente candidato militar. Por quê? Porque no alto do céu do Brasil estava o planeta Marte, entendeu? Então, assim, e não só o planeta Marte, mas estava o quê em 2018? Uma concentração de planetas em Capricórnio já. E o que é isso? Capricórnio é autoridade, tinha um certo ar de conservadorismo. Então, era impossível uma pauta progressista, naquela época, ganhar. Então, quando a maior parte, inclusive astrólogos petistas na época, todo mundo sabia que não ia dar Haddad de jeito nenhum, entendeu? Poderia, mas não. Não poderia. Não poderia, porque agora você tinha que saber, poderia sim, mas aí teria que reinventar, porque era um momento de muito conservadorismo no planeta, inclusive. Então, aquele que abraçasse essas ideias mais conservadoras, quem abraçasse uma ideia muito mais patriota, era o que tinha, porque estava lá no espírito do tempo, né? Estava no Zeitgeist, estava. Então, você observava isso. Por exemplo, está tudo registrado. A gente fez a previsão em 2020, falou assim: o sistema de saúde no Brasil em 2020 entra em colapso. Por quê? Porque havia uma concentração de planetas na casa 12 do Brasil, que é uma casa que falava aí de sistema de colapso de saúde. Então, você vai observando, mesma coisa, antes dessa história do Capitólio, a gente falava, vai dar rolo nos Estados Unidos. Por quê? Porque o planeta Plutão, que leva 250 anos para dar a volta em torno do Sol, está voltando, e que representa renascimento, representa uma desconstrução de poder, ele está ocupando a mesma posição que estava quando os Estados Unidos se formou. Então, quando houve a independência dos Estados Unidos. Bem, previsão do setor essa pergunta aí, que eu já ia até fazer para você. Qual a previsão para as eleições desse ano? Duas previsões eu vou falar o que é consenso para todo mundo, né? E isso também está gravado, muito antes dessa coisa, porque hoje o Bolsonaro está crescendo e o Lula está estagnado, mas isso, pode olhar, está lá no programa nosso, nas entrevistas que a gente fez. Já dizia Vibe Mundial, pessoal, Vibe Mundial de segunda a sexta, 9 horas, ou no YouTube. A questão é a seguinte: existe sim a possibilidade cada vez mais um crescimento do presidente Bolsonaro e o Lula ficar estacionado. Só que tem dois detalhes aí que os astrólogos estão apontando. Duas coisas. Algo pode acontecer, uma reviravolta, só que essa reviravolta agora, quando a gente fez essa previsão, a gente não sabia se a reviravolta era o crescimento do Bolsonaro e o Lula começar a cair, ou se o Bolsonaro continua crescendo e todo mundo acreditar que ele vai ganhar, e aí o Lula acontece. Essa é uma coisa. Primeira coisa vai ter uma reviravolta nas eleições. Um fenômeno que pode trazer uma mudança inesperada dos fatos. E indica, a maior parte dos astrólogos acreditam que algum dos 3 candidatos sai de cena antes da eleição. Né? Então, assim, pode sair de cena. Ou Bolsonaro, ou Lula, ou Ciro Gomes. Um deles vai sair. Pode sair de cena. Então, agora, dia 2 de outubro, que é a eleição, o Mercúrio, que estava retrógrado, volta para o movimento, começa a voltar para o movimento direto. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa nas vésperas da eleição com alguma informação. Que pode. E uma bomba, alguma coisa pode revolucionar tudo e mudar tudo. Não é a mesma que aconteceu com o Bolsonaro, quando a facada, porque os astrólogos também sabiam que aconteceu algum incidente que faria, em 2018, dar um rebu na eleição. Tá? Porque o Urano estava muito em evidência na época. E aí, o que aconteceu? Deu a tal da facada, e todo mundo sabe que a facada foi o que impulsionou muita gente que não conhecia o Bolsonaro a conhecer.
Então, não tem essa, não é essa mesma, não é essa coisa tão inesperada, mas algum tipo de informação pode fazer com que as eleições mudem. Eu acho que está muito precipitado. O pessoal fala, né, que pesquisa é foto e eleição é filme, né? Que é uma coisa mais. Eu acho que está muito precipitado qualquer hoje, baseado nas pesquisas, qualquer prenúncio. Eu não, eu ainda conto com algum tipo de mudança nesse De sentido. mudança de alguma coisa. Antes de eu perguntar do Brasil do ano que vem, temos uma pergunta do Meu Incrível Mundo Azul. Ricardo, você, o que falar de uma criança autista na astrologia? Olha, tem determinados. Aí a gente tem dois tipos, duas questões importantes, né? Existe a astrologia kármica e a astrologia tradicional. Existem pontos que podem indicar, né, essa maior dificuldade de um indivíduo se relacionar com outras pessoas, com o meio externo. De toda maneira, a grande questão, né, da astrologia, e eu acho que se aplica muito nessa questão do autismo, às vezes as pessoas olham o mapa astrológico e elas acreditam que aquilo é uma promessa de vida, assim, tipo, é aquilo, né? Quando na verdade é óbvio que o mapa vai apontar, sim, tanto potenciais como tensões que a pessoa pode viver, como determinadas restrições. Só que o Eu não tenho importante. tensão. Você viu que eu não tenho tensão. Eu não tenho tensão Você não tem nenhuma. tensão no mapa, é uma delícia isso. Mas, por outro lado, as tensões que se apresentam no seu mapa, elas não são tensões recorrentes, elas são tensões que podem ser pontuais por trânsitos específicos em determinados momentos da tua vida, mas elas não são aquelas tensões que fazem, nossa, eu não consigo resolver isso nunca na minha vida. Não, não é. No seu mapa específico. Mas o que eu quero dizer? Eu acho que o importante, no caso, agora falando da questão do autismo, não é só observar em que momento que isso se apresenta no mapa, né? Como é que isso se apresenta no mapa. Mas é entender, e isso serve para qualquer questão, que a astrologia não é fatalista, ela é determinista. Que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Esse é um ponto importante. E eu tenho muitos amigos que têm filhos autistas, eu tenho grande admiração porque eles estão sabendo vencer um enorme preconceito, porque tem autistas em várias gradações, mas estão sabendo exigir, inclusive, os direitos. Que eu acho que, aliás, isso vale aí para a de eleição. Eu acho que os pais deveriam ficar muito atentos, principalmente para saber quem é que são os candidatos, principalmente de sistema legislativo aí, que vão propor soluções ou questões que envolvam, porque existe um número cada vez mais crescente de crianças que estão sendo diagnosticadas com autismo, né? É verdade. Precisa ter apoio do governo, dos deputados. Vamos eleger pessoas certas. E você falou muito do céu na eleição, mas eu quero saber para o Brasil 2023. Você fez alguma previsão? O ano vai melhorar? Vai ser melhor? Então, O que seja de presidente que entrar, governador, mas o céu, você tem vai ser alguma uma previsão? bomba. Independentemente de quem for, vai ser uma bomba. Coitado aí, olha, vai ser Da PUC. um problema. Mas tem um aspecto importante no mapa do Brasil que mostra aí de um certo no 2023, né? Muitas restrições ainda, mas uma maior preocupação social. E aí eu não estou falando de governo, tá? Está falando de um ou de outro. Não estou falando nenhum. Estou dizendo que a sociedade começa a despontar cada vez mais, está mostrando isso. A população toma consciência de uma preocupação cada vez social. Isso aconteceu na década de 90, e aí é muito engraçado. Na época foi, portanto, não tem nada a ver com o governo, não tinha nada a ver com o Fernando Henrique Cardoso, mas quem é mais velho, que nem eu, observou na década de 90. Ah, ele tem chamar de velho. Não, mas foi uma explosão de ONGs, de terceiro setor, muito na década de 90, em 1994, 1995. Então, assim, talvez a sociedade civil comece cada vez mais, a partir do ano que vem, a ter uma maior preocupação. Eu não, aviso as pessoas que dentro desse movimento de 250 anos do planeta Plutão, o planeta Plutão em 2024, 2025,
entra 2024 e entra no signo de Aquário. A última vez que isso aconteceu foi a Revolução Francesa. Aí você vai falar, ah, que todo mundo sendo guilhotinado, vai ser revolução. Não. Mas acredito que, independentemente de qual que seja o governo, isso não só no Brasil, mas no mundo, as pessoas vão começar a questionar e bater cada vez mais de frente com a autoridade. Por isso que, assim, eu não acredito muito numa vida tranquila de qualquer postura autoritária, de um lado ou de outro, não importa qual a vertente. Porque esse Plutão em Aquário é para quebrar estrutura de poder em todo lugar do mundo. Não estou falando só do Brasil, não, sabe? Então, assim, a preocupação lá do Oriente Médio, porque a última vez que isso aconteceu foi 250 anos atrás e estourou na Revolução Francesa, né? Então, vamos ver. Ficar esperto. E, ó, um comentário aqui. Não assuste a gente, Ricardo. Não assuste a gente. A astrologia não serve para assustar. A astrologia serve para a gente se precaver. Então, esse é um ponto importante. Eu sempre falo, astrologia é que nem previsão de chuva. Vai tomar chuva? Não. Ah, vai chover. Mas aí você vai saber se vai sair de guarda-chuva, de galoche, de roupa branca ou não, se cancela compromisso, não. Agora, eu acho que sim, a gente precisa, mas não precisa nem ser astrólogo para ver que a gente precisa aí pensar de novo em termos de sociedade, como é que nós vamos fazer, inclusive com jovens, com a taxa de desemprego, que vai ser cada vez mais crescente no mundo, com a questão da automatização, né? Israel está começando a dar muito incentivo para pequenos empreendedores, para os jovens. Quer dizer, a gente, independentemente da astrologia, a astrologia simplesmente está comprovando um fato que a gente precisa pensar mais de forma solidária em termos de país, em termos de humanidade, principalmente em termos de economia, porque os nossos jovens não têm hoje capacidade, não têm, para competir no mercado internacional. E isso é um ponto que a gente tem que levar adiante, mais para frente. Porque o mapa do Brasil tem um karma, o mapa do Brasil tem um Saturno que diz o seguinte: o ponto fraco do Brasil está no mapa astral. Isso que é incrível, é a educação. Se não resolver o problema da educação do Brasil, a gente não consegue cumprir a nossa missão de nação. Porque está no mapa astral. Também. Eita, então esse problema da educação está no karma do Brasil. Está no karma do Brasil. E saúde também, segurança também, tudo? Não, segurança não. Segurança não. Mas a questão da educação está assim. A saúde também não deveria estar, mas está por displicência. Mas é que nem, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, o meu mapa está todo complicado na área de coisa. Aí eu falo: olha, você não deveria, porque realmente tá um trânsito bom. Aí a pessoa confirma para mim: realmente, é que eu não sei administrar. Aí é outros 500. Agora, tem determinados momentos que o mapa realmente fica uma desgraça em termos de dinheiro para a pessoa. Aí eu falo: olha, tem que ter paciência, vai ter que apertar os cintos, porque vai ter uma certa dificuldade. Mas tem coisas que são livre-arbítrio, na verdade, que a gente tem que saber lidar, né? E ainda com essa era de aquário, a gente vai ter que estudar mais para competir com os outros países na tecnologia, né? Tecnologia vai ser tudo. Tecnologia vai ser tudo. Às vezes, eu até fiz uma pesquisa aí esses dias para a PUC, que estava o seguinte: em 1960, o movimento de contracultura achava que era de aquário. Então, todo mundo assim, aquela música Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine, né? O pessoal achava que ia ficar todo mundo pelado, no estoque, todo mundo assim, de novo nas tribos indígenas. E tá tudo errado, porque, na verdade, a nova era de aquário, ela tá muito nessa coisa, a contracultura, não é essa contracultura de ficar, não tomar banho, não sei o quê, Woodstock, é completamente tecnológico, né? É completamente tecnológico o negócio. Então, às vezes as pessoas ficam falando, ficam lá os anunciantes do apocalipse, que não sei o quê, o fim da tecnologia. É mentira, porque a tecnologia vai avançar muito, cada vez mais. E você tem um programa de rádio de segunda a sexta-feira, 9 horas da manhã na Vibe Mundial. Quem não conseguir escutar, vá no YouTube do Ricardo Ida. Você lançou o Chinelada. O que é o Chinelada, para o pessoal saber? Tá o chinelo? Não, não vai chinelar em mim, não. Não, em mim, não. Não, em mim. Deixa eu ver. Não, o que é isso? A chinelada é quando a gente avisa as pessoas e as pessoas insistem em fazer burrada na vida, né? Então, assim,
A chinelada, na verdade, as pessoas davam chinelada, é um aviso muito carinhoso para as pessoas prestarem atenção e tomar intento na vida, sabe? Aquela coisa assim, que as pessoas ficam com cara de bocoió, de pichuloncho e fazem as bobagens. Então, assim, o programa nasceu com uma proposta que é a seguinte. Antes eu fazia, né, o horóscopo dia a dia para cada um dos signos na vibe mundial. Aí a gente falou, não, vamos fazer tudo num programa só. E aí, mais do que ficar falando, o sol está em tal posição, tome cuidado com isso, porque, né, que eu falei, amanhã, por exemplo, você está lá, amanhã lua nova em Sagitário, às 19h39, depois lua fazendo bom aspecto com Netuno, das 8h06 às 11h37. Bom, tudo bem, o que significa isso? Então a gente fala, olha, é um momento de inspiração, de você. Então aí a gente vai buscando propostas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, a gente traz metodologias para as pessoas aplicarem na vida delas, aproveitando aquele momento do céu. Então, por exemplo, outro dia estava lá, o céu estava muito propício para mudanças de hábitos, né? Então aí eu falei, olha, como é que se forma o hábito? Então fui buscar na neurociência. Eu falei, olha, o hábito você precisa ter uma motivação, você tem um gatilho, você tem que criar obstáculos. Tipo, você quer parar de fumar, você não pode ter um maço, você não pode ter uma caixa de 50 maços de cigarro de casa. Você tem que ir comprar aos poucos, e aí se chover, você realmente sabe, criar dificuldade para fazer mudança. Criar uma dificuldade para você parar de fumar, alguma coisa assim, né? Lógico. Então aí, quando vem esse céu, eu aponto todo dia, eu trago soluções. Não adianta só ficar falando como é que é. Então, e aí, dentro dessas soluções, a gente leva da chinelada bastante quando as pessoas vêm com umas ideias de jirico ou ficam na teimosia de querer, de achar que a vida tem que mudar sem que elas mudem, né? Esse é o ponto importante. A astrologia é a maior valorização do livre-arbítrio. A astrologia simplesmente fala, olha, o céu está favorável para isso. Qual vai ser a sua decisão? Você quer ir contra a maré? Ou você quer aproveitar o fluxo da vida? E aí as pessoas têm que ir. A chinelada é quando a pessoa realmente faz a cabeça de avestruz. O céu está super favorável para uma coisa e ela enfia a cabeça e não está acontecendo nada, quando na verdade está acontecendo tudo. Ou ao contrário, o mundo está desmoronando e ela, simples fato de falar, não quero saber o que está acontecendo, acha que ela não vai, ela vai passar incólume, vai passar sem nenhum tipo de problema na vida. E é muito. Ida! Chegou ao fim. Tava tão legal, chegou ao fim. Mas se você quiser saber mais sobre o trabalho do Ricardo Ida, é Ricardo Ida Oficial no Instagram. Você procura também no YouTube. Ele tem os. Como que é? Casa dos Espiritualistas? Como que é o negócio? Portal dos Espiritualistas. Portal dos Espiritualistas. É no Instagram também, né? Não. O Portal dos Espiritualistas é só no YouTube. Só no YouTube. A sua página no Instagram, Ricardo Ida Oficial. E tem também a ele na Vibe Mundial de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até 9h30, com os trânsitos astrológicos e tudo isso na página dele. Se você quiser saber mais sobre a Umbanda, sobre espiritualidade, acompanhe o trabalho dele. E esse livro aqui, Guia para quem não tem guia, tem nas redes sociais, na internet. E o Laraoê, qual é? Laraoê. Laraoê. E olha, então agora só que você está me devendo uma coisa. Eu quero te entrevistar agora. Eu não, é de papo com o Alê, não é de papo com o Ricardo. Não, eu quero. Você sabe que eu aprendo muito com você. Você é o cara que entende muito de TV. Você tem as histórias mais incríveis do Silvio Santos. É um cara que eu admiro pra caramba. Você é o cara que realmente, assim, você tem muito a agregar para o universo da comunicação no Brasil, de verdade. E eu quero. E aí eu quero te entrevistar. Tô falando sério, não tô brincando, não, viu? Passa o Pix depois que eu deposito na sua conta. Se as pessoas quiserem fazer alguma consulta com você, alguma aula, alguma palestra, você dá ou não? Como que é? Tô com um monte de curso, palestras aí. Deixa eu ver. Eu tenho que escrever aqui, porque não sei se é o 966607867. Repita, por favor. 966607867. A Lê tem muita história para contar, viu, Ale? É o Ofelício.
Ou no direct do Instagram, né? Te procura lá para você fazer o mapa astral, tudo, né? Para você dar Isso, uma aula. os cursos. Eu sou mais favor, eu adoro fazer uma pastoral consulta, mas adoro também dar curso para as pessoas aprenderem elas próprias a conhecer as coisas. Antes de acabar, você vai fazer um curso no YouTube de graça para astrologia? Como que é? Eu não lembro mais disso. Eu estou fazendo, a gente está subindo, a gente logo, o pessoal se inscreve lá, a gente vai começar a subir um monte de curso de astrologia básica para as pessoas começarem a entender melhor. De graça, de graça. Subir, sobre astrologia. Só não subiu porque a gente precisa subir, a gente vai disponibilizar no nosso site gratuito as pessoas baixarem o próprio mapa, sabe? Para poder saber o que está acontecendo, para elas olharem e compararem, né? Mas essa aula de graça, de graça. Vai ser de graça, vai estar disponível lá no YouTube. Mas tem outros cursos aí, são mais detalhados, mais específicos, interativos comigo, que aí são pagos, mas também com um valor baixinho. Mas os de graça vão estar no YouTube para você aprender mais sobre o seu mapa astrológico. Ricardo Ida, muito obrigado. Quebrou um galho aí, viu, amigo? Obrigado. As ordens. Até Tchau. mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.